Vamos falar sobre Kaiju. Kaiju é um termo japonês comumente associado a monstros gigantes. Godzilla e King Kong representam bem esse conceito, mas você sabia que o Brasil também tem seus próprios kaijus? Hoje vamos passar por quadrinhos, lendas e até filmes para trazer 5 kaijus tupiniquins. Depois temos 2 surpresas incríveis no final do vídeo, então é importantíssimo que você assista até o final. Então fuja para as colinas, mas não esqueça o seu celular para poder acompanhar outra incrível super lista. Behemoth. Behemoth, também chamado de Titanos Behemoth, é um titã mamífero gigante criado pela Legendary Pictures e fez sua estreia no filme de 2019, Godzilla King of the Monsters. No filme, Behemoth é apresentado como um titã menor que inicialmente segue as ordens de Ghidorah e, posteriormente, de Godzilla. O nome Behemoth provavelmente deriva do uso bíblico, onde Behemoth é um enorme animal terrestre, muitas vezes interpretado como um mamute, criado por Deus para demonstrar seu poder, sendo a contraparte do Leviatã. A palavra Behemoth vem do hebraico Behemá, que significa besta ou criatura monstruosa. No universo do filme, foi a partir de Behemoth que surgiu a lenda de Mapinguari, um ser semelhante ao pé grande, descrito como um macaco preguiça com pele de mamute. Embora Behemoth compartilhe algumas semelhanças com Mapinguari, como suas grandes presas e aparência de mamute, ele não possui o único olho ou a segunda boca no estômago que caracterizam o Mapinguari. É sugerido que os avistamentos do Mapinguari na América do Sul possam na verdade ser avistamentos de Behemoth, explicando o nome dado pelos habitantes locais. Behemoth exibe características de ambos, o mamute lanoso extinto e a preguiça gigante, com suas presas curvas semelhantes às de um mamute e em uma locomoção que lembra de um gorila ou preguiça terrestre. Ele possui uma pele densa e marrom, e sua cabeça é parecida com a de um mamute, com orelhas pequenas e um tronco curto, similar à de uma anta. Behemoth também tem uma linha de espinhos de granito serrilhados fortificados com metal e minério ao longo de suas costas. Seus membros anteriores são pontiagudos, com dedos largos e garras grandes, como um tamanduá, enquanto os membros posteriores são mais robustos, permitindo-lhe ficar em pé brevemente. Suas presas estão cobertas de folhagem densa e trepadeiras. O nome Behemoth é associado a um imenso tamanho e força. Ele é um mamute colossal com uma pele lanosa adornada com espinhos de granito inquebrável reforçados com metal e minério. Seu grito profundo é um estrondo titânico que pode ser ouvido por quilômetros quando ele entra em combate, causando tremores sísmicos com suas enormes presas e o rugido que reverbera através das florestas. Behemoth é um protetor benigno, como uma conexão simbólica com o meio ambiente. Sua presença revitaliza áreas estéreis. A grande quantidade de seus excrementos se torna um fertilizante rico que pode restaurar florestas tropicais inteiras, ajudando a manter o equilíbrio da natureza e fortalecer o sistema imunológico da Terra. Um mamute pequenino. Meu Deus do céu! Caixinã. Agora vamos de HQ nacional, que é o forte da casa. Caixinã é uma HQ nacional independente sobre kaijus. Caixinã é o nome do monstro e protagonista da história. No pós-fácil, o autor explica que Caixinã é uma referência a Herpetoteres caixinans, o nome científico do acuã, a ave do sertão conhecida pelo seu canto de mau agouro que anuncia a chegada da morte. E de fato, Caixinã no quadrinho é retratado como um verdadeiro arauto da morte. A história se passa no país fictício de Arte Pétrea, que é semelhante ao Brasil em termos visuais e culturais, mas com algumas diferenças. O monstro gigante espalha destruição por onde passa, e os personagens da trama, que são principalmente políticos e militares, precisam lidar com isso. A história mostra, de um lado, como esses personagens reagem à crise, e de outro, as cenas de ação destacam as tentativas de antipetrianos de resistir ao ataque de Caixinã. Com certeza vale muito a pena conferir. Cobra Grande. A lenda da cobra grande é um mito folclórico das regiões norte e nordeste do Brasil que descreve uma serpente colossal com olhos brilhantes que vive nas profundezas de rios e lagos. Originária da Amazônia, a história lendária explica a formação dos leitos dos rios como os rastros deixados pela gigantesca cobra. A inspiração para a cobra grande pode ter sido a sucuri, que pode chegar até 8 metros de comprimento.
A versão mais conhecida da lenda fala de uma índia que, ao dar à luz a cobra gêmeas Honorato e Maria Caninana, resultante de uma relação com uma cobra sucuri, abandona os filhos no rio devido à sua aparência repulsiva. Honorato, apesar de seu nascimento monstruoso, era bondoso e continuava a visitar sua mãe. Maria Caninana, por outro lado, era amargurada e nutria um ódio por sua mãe, lançando sua ira contra embarcações e devorando animais e pessoas, enquanto Honorato desaprovava suas ações destrutivas. Decidido a acabar com as maldades de sua irmã, Honorato a matou, ganhando a gratidão das tribos ribeirinhas. Nas noites de lua cheia, ele tomava a forma humana e se juntava à celebração dos índios, mas sempre precisava retornar aos rios. Honorato queria experimentar a vida humana e ofereceu uma maneira de ser desencantado. Era necessário colocar leite em sua enorme boca de cobra e ferir sua cabeça com aço virgem, que nunca havia cortado nada. No entanto, ninguém tinha coragem de enfrentar a criatura monstruosa. Em uma versão da história, um soldado corajoso consegue libertar Honorato, que então vive feliz por muitos anos. Em outra versão, Honorato se revolta com a morte de sua mãe e decide viver enterrado sobre as cidades em um estado de sono eterno. Já imaginou essa serpente desperta, de repente, no meio de alguns de nossos rios? Corre, negada! Fantar. Um ótimo exemplo de quadrinho brasileiro sobre kaiju é o monstro gigante Fantar. Lançado pela gráfica editora Penteado na segunda metade da década de 60, esta série de quadrinhos, embora tenha durado apenas 4 edições, trouxe um personagem fascinante para os fãs de kaijus. No primeiro número, a história começa com impacto. A trama revela que Fantar é o resultado de uma experiência genético-atômica criada pela Organização dos Sete Sábios, OSS, com o objetivo de destruir cidades e conquistar o mundo. Esse monstro colossal e indestrutível é criado para causar destruição em larga escala, atuando como um verdadeiro Godzilla brasileiro. Dr. Brain, um ex-membro da OSS, revela ao serviço secreto que Fantar é na verdade um ser humano transformado em um monstro gigante por meio de experimentos genéticos. Com uma inteligência limitada e repleto de ódio, Fantar cresce em tamanho e força a cada ataque atômico que sofre, tornando-se ainda mais perigoso. Ele só é detido graças a uma substância desenvolvida pelo Dr. Brain. O primeiro número termina com a dúvida sobre o destino de Fantar, deixando um suspense no ar. No segundo número, Fantar enfrenta novas ameaças. Em A Ameaça de Tunamar, ele aparece próximo a um reino submarino desconhecido chamado Tunamar, governado por um povo belicista que planeja invadir a superfície. Fantar enfrenta seu maior desafio em uma batalha contra um povo gigante. A história seguinte foca no Dr. Brain, que está sendo atacado pela OSS, enquanto lida com o assédio de atraente Miss Dot, filha do chefe de serviço secreto. O terceiro número de Fantar apresenta 2 novas aventuras. Em Os Invasores, Fantar enfrenta uma invasão alienígena na Amazônia, destruindo discos voadores e enfraquecendo-se por não receber as habituais cargas atômicas. Reduzido ao tamanho de um ser humano, ele se torna mais inteligente e acaba salvando a Terra da invasão. A segunda história, A Volta do Mr. Líder, revela que o chefe do serviço secreto foi sequestrado e substituído por um impostor, enquanto a busca por Fantar, que recuperou seu gigantismo, continua. O flerte mal resolvido entre Dr. Brain e Miss Dory também prossegue. No quarto e último número, Fantar enfrenta um tiranossauro nas terras dos Incas e nas portas de Xambalá. A segunda história, Os Inimigos de Miss Dory, apresenta uma trama quase erótica, com os personagens femininas em biquínis e uma pitada de aventura. Miss Dory, que se mostra habilidosa no judô, enfrenta espiões, enquanto Fantar tem uma participação muito menor, aparecendo em apenas 3 quadros. Assim se encerra a saga de Fantar, deixando uma marca na imaginação dos leitores da época e nos interessados na HQ. Para quem curtiu o personagem, pode estar vendo esse outro vídeo onde falamos mais sobre ele, vou deixar aqui no card para você clicar. Mas se você é daqueles que curte ter a HQ em mãos e quer mergulhar fundo no universo do Fantar, o irmão do criador, Edno Rodrigues, ainda vende um almanaque com todas as histórias do kaiju brasileiro. Vou deixar o link aqui na descrição, com certeza vale muito a pena. Boitatá. Boitatá é uma lenda brasileira que já foi retratada de várias formas. E eu gostei muito da forma que o grupo Godzilla Brasil, lá no Amino, falou sobre, e é essa versão que nós vamos conhecer. Desde já dando os créditos à galera do grupo, e quem puder ir lá dar uma conferida, com certeza vai ser show. Vamos lá! Boitatá é um kaiju lendário e protetor da floresta amazônica. É uma criatura tão antiga quanto a própria Amazônia. Com um corpo de 20 metros de altura e 490 metros de comprimento, ele pesa 80 mil toneladas.
tornando-o uma força colossal da natureza. Seu corpo está totalmente coberto por uma poderosa chama capaz de queimar qualquer coisa que entre em contato com ele, exceto plantas e animais. O fogo mítico de Boitatá age como um nutriente importante para a flora, fortalecendo-a ao invés de destruí-la. Ele também possui a habilidade de cuspir fogo, controlando sua temperatura até o limite de 300 mil graus Celsius, incinerando tudo em seu caminho. Uma das características mais temidas de Boitatá é o efeito devastador que seus olhos podem ter sobre seus inimigos. Aqueles que ousam olhar diretamente seus olhos podem ficar cegos, ter seus olhos pulverizados pelo calor, enlouquecer ou até mesmo morrer com a cabeça completamente queimada se manterem um olhar fixo por muito tempo. Além disso, Boitatá possui uma mordida letal com um veneno flamejante, causando queimaduras impossíveis de cicatrizar e queimando a carne da vítima de maneira irreversível. As chamas que envolvem seu corpo podem atingir temperaturas de até 100 mil graus Celsius, tornando um adversário mortal até para outros kaijus. Fisicamente, Boitatá possui uma força gigantesca, capaz de se enrolar em seus inimigos como uma sucuri e esmagá-los. Apesar de seu tamanho imenso, ele possui um bote extremamente rápido, permitindo-lhe atacar seus oponentes com velocidades surpreendentes. Considerando uma lenda pelos povos indígenas, Boitatá é o guardião das florestas, atacando impiedosamente aqueles que ousam queimar ou desmatar suas terras sagradas. Sua missão é proteger a Amazônia e todos os seus habitantes, servindo como uma força primordial da natureza e um defensor incansável do equilíbrio ecológico. Peraí, ainda não acabou. Dá uma olhada pra barra que tá embaixo, que ainda tem vídeo pra acontecer. Só dei essa pausa aqui pra você deixar o seu like, lembrar de você se inscrever aqui no canal se você tá gostando do conteúdo. E agora a gente vai pra surpresa que eu falei no começo do vídeo. Tamo junto. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então, pessoal, imaginou se todos esses monstros resolverem atacar nosso Brasil? Quem é que nos defenderia? O Brasil também tem as suas contramedidas contra o ataque de kaijus e de monstros gigantes. E agora nós vamos falar sobre pelo menos duas delas, como a nossa grande surpresa aqui do canal. Então vamos lá. Ultra Boy. Ultra Boy é uma criação de Franco Rosa, publicada pela primeira vez em outubro de 1982 na revista Robô Gigante 1, da Grafipar Gráfica Editora Limitada. O personagem, juntamente com outros, representa uma tendência inicial ao estilo mangá que começa a influenciar os quadrinhos brasileiros. Esse experimentalismo foi evidente tanto no traço característico de Franco quanto no de Watson Potella, ambos sob a liderança de Cláudio Seto, no estúdio Bico de Pena. A narrativa de Ultra Boy se desenrola no distante ano de 2082. Marquito, um jovem mágico talentoso, encontra-se em uma situação extraordinária, quando salva a vida de um gigantesco vigilante espacial. Em retribuição, o vigilante concede a Marquito ultrapoderes impressionantes, além de uma missão crucial: proteger nosso planeta das inúmeras ameaças alienígenas que poderiam surgir. Assim, Marquito assume a identidade de Ultra Boy, um herói com capacidades extraordinárias e um dever sagrado. Inspirado claramente em Ultraman, Ultra Boy carrega, no entanto, aquele toque brasileiro único que diferencia e enriquece a história. Esse diferencial cultural, aliado ao estilo inovador dos quadrinhos da época, fez com que Ultra Boy deixasse uma marca significativa dos quadrinhos nacionais com sua estreia. Ultra Boy contribui para a diversificação e enriquecimento das histórias em quadrinhos brasileiras, demonstrando a capacidade de nossos artistas de se inspirarem em ícones internacionais ao mesmo tempo que criavam algo novo e distintamente nosso. Audaz, o Demolidor. Também conhecido como o Demolidor, e muito antes do personagem da Marvel adotar esse título no Brasil, Audaz é um poderoso e gigantesco robô controlado pelo brilhante cientista Dr. Bloom e seus amigos, os Gregor e o menino Jack Zenes. Criado pelo talentoso desenhista Messias de Mello, a primeira publicação de Audaz, o Demolidor, ocorreu em maio de 1939 na edição número 509 do semanário Gazetinha, um suplemento infanto-juvenil do jornal paulista A Gazeta. Audaz foi publicado inteiramente a cores, um feito notável para a época. Os argumentos foram de Auron e os brilhantes desenhos do próprio Messias. O primeiro robô dos quadrinhos norte-americano foi Bozo, The Iron Man, de George Brenner, para a Quality Comics em 1940, mas naquele momento o Audaz já estava sendo publicado há um ano, se considerando que muitos veem o Homem de Ferro da Marvel, o Tornado Vermelho da DC como plágios de Bozo, não seria exagero considerar todos esses como plágios indiretos de Audaz. O Japão, um país com tradições em criar ficções com robôs gigantes, atribuiu a primazia desse gênero ao mangá Kagaku Senshi New York ni Shitsugenitsu, ou O Guerreiro da Ciência Aparece em Nova York, que é muito mais fácil para eu pronunciar. Produzido por Ryuki Yokoyama, em 1943. Era uma história onde um robô gigante atacava os Estados Unidos da América em plena Segunda Guerra Mundial.
No entanto, a literatura especializada mundial acredita a Go Nagai a seu Mazinger Z, década de 1970, o mérito de ter sido o primeiro robô gigante pilotado, ao invés de ter inteligência própria ou ser controlado à distância como era comum até então. Ideia similar apareceu em outro mangá, desta vez de Mitsuteru Yokoyama, do clássico Robô Gigante, em 1969. Mas antes de todos eles, vemos que Audax também era pilotado com uma sala de controle cheia de botões e alavancas que, adicionados, o faziam se mover. A sala de controle ficava numa cúpula de vidro no topo da cabeça do robô. Parece improvável que tenha havido plágio, o que não diminui o absoluto pioneirismo de Audax. O Brasil criou o primeiro robô pilotado dos quadrinhos do mundo e merece ser reconhecido. Viva a Audax Demolidor e viva os quadrinhos nacionais. Então, pessoal, qual foi o kaiju que vocês mais gostaram? E vocês acham que o nosso Brasil estaria protegido no caso de uma invasão kaiju? Nas mãos do nosso querido Audax Ultra Boy? Deixe nos comentários aí, curta, comenta, compartilha, porque fazendo isso você se torna o herói desse canal e um herói nacional. Beleza, pessoal? Então tamo junto e valeu!